Paz e alegria do Senhor. Nós estamos novamente reunidos, usando os meios digitais, para louvar, para adorar o Senhor e para aprender dele como nós podemos viver uma vida mais agradável ao Senhor e mais produtiva. E convide seus amigos para isso, né? Passe esse link, diga a eles para entrarem, assistirem ao nosso culto online, e eles vão ser certamente edificados, como também nós. E hoje nós temos um culto bastante especial. Nós teremos, como sempre, a mensagem da Palavra de Deus, teremos o louvor, a mensagem, mas hoje nós também celebraremos a ceia, como foi divulgado. Então, teremos como na última parte desse culto a ceia do Senhor. E agora nós queremos orar pelas crianças. Antes de orar por vocês, crianças, eu quero dizer que vocês são muito importantes para o Senhor. O Senhor as ama, o Senhor cuida de vocês e o Senhor está interessado na vida de vocês. Nesse período, por causa da pandemia e toda a dificuldade que nós temos, vocês estão sem aula na escola e também não têm suas classes especiais aqui na igreja. Mas nós temos dito a vocês a cada domingo para vocês fazerem parte do culto, para vocês prestarem atenção na mensagem, para que vocês peçam explicação para os seus pais, para as pessoas que estão em volta, se vocês não entenderem alguma coisa, mas nós queremos que vocês continuem sendo cheias da palavra de Deus e continuem sendo abençoadas pelo Senhor. Nós vamos orar agora por vocês, então fique aí juntinho do papai, da mamãe, peça para eles colocarem a mão sobre vocês, para vocês receberem a bênção do Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós apresentamos, Senhor, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, nossas crianças, ó Pai, que fazem parte da igreja, que são parte do corpo de Cristo nesse lugar, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre elas, ó Pai, que elas sejam fortalecidas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que elas cresçam, Senhor Jesus, de acordo com Tua vontade, de acordo com o Teu padrão, de acordo com o Teu plano, para que elas possam, Senhor Jesus, se tornarem, Senhor, galhos frutíferos da videira verdadeira. E que elas possam, Senhor Jesus, serem verdadeiramente luz desse mundo, Senhor. Cada uma das nossas crianças seja luz no meio das trevas desse mundo, iluminando a vida de outras pessoas com aquilo que elas têm recebido de Ti. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo as nossas crianças com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos, é muito bom nós podermos ter mais esse tempo de dedicação ao Senhor, de culto, de louvor, e que os cânticos que nós podemos cantar essa noite expressam a nossa gratidão a Deus, pelo amor dele sobre nossas vidas, pelo que ele fez na cruz por cada um de nós, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue em nosso lugar. E isso nos trouxe vida, isso nos trouxe a salvação, e isso é o que nós precisamos ter em nossa mente todos os dias, que nós somos salvos por Cristo. Nós temos uma dívida eterna com o nosso Pai. E cada canção que você possa cantar é realmente agradecendo a Ele pelo amor e por tudo que Ele fez em sua vida. E que possamos agradecer pela salvação que recebemos por dele, que foi pela graça e pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Então agradeça ao Senhor, louve Ele e fale: Deus, muito obrigado pelo Teu amor sobre a minha vida, por ter me resgatado e por ter estado realmente presente todos os dias da minha vida. Sendo eu pecador, me amaste como prova, Jesus,
Esse é um momento muito importante do nosso culto a Deus. Nós, muitas vezes, não percebemos a importância do dízimo e das ofertas, e é preciso sempre recorrer ao que escreveu Malaquias para que a gente possa entender um pouco melhor. Dízimos e ofertas, elas são, antes de tudo, um sinal de submissão ao reino de Deus sobre nós. Todas as nações antigas, quando elas eram conquistadas, quando um novo rei assumia a responsabilidade sobre aquela região, sobre aquela nação, ela devia pagar ao rei um tributo, ela deveria entregar um tributo a esse rei em cada período. E isso era uma maneira de ela reconhecer a autoridade daquele rei sobre ela. É uma forma de reconhecimento, né? Por isso é chamado de imposto ou tributo. E o dízimo foi dado para nós como essa oportunidade de nós reconhecermos a soberania de Deus sobre nós. Reconhecemos que Ele é nosso rei. Então, todas as vezes que nós estamos debaixo de um governo, existem tributos ou impostos que são pagos, né? Um dia desses eu estava olhando, essa semana que passou, a quantidade de imposto que eu e minha esposa estamos pagando, né? Existem impostos embutidos, inclusive, em tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que a gente consome. Nós estamos pagando uma parcela de impostos que vão, então, para o governo. É um reconhecimento de que nós estamos debaixo desse governo e é também o recurso que esse governo vai utilizar para governar ou para fazer as coisas. Nem sempre nós ficamos contentes de pagar impostos e ver que as coisas não estão sendo feitas, ver que as coisas não estão sendo realizadas. Nós muitas vezes pagamos o imposto de renda e para que hajam boas estradas. E as estradas não são boas. A gente paga então o pedágio, a gente paga o imposto na compra do carro, na compra do combustível, e vai pagando uma taxa em cima da outra e a gente vê que o trabalho não foi feito. Mas quando nós nos lembramos de que o governo sobre nós é o governo do Senhor Jesus e nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta e vemos a ação de Deus na nossa vida, vemos a ação de Deus na igreja, vemos que a obra de Deus está sendo realizada, vemos que a obra de Deus está avançando, então este é o único imposto bendito, esse é o único imposto abençoado que nós pagamos, são os dízimos e as nossas ofertas, porque aquilo que a gente entrega, dedica a Deus em reconhecimento que Ele é o governo sobre nós, em reconhecimento do reino de Deus sobre nós. Então nós podemos entregá-lo sem mágoa, entregá-lo sem tristeza, porque nós sabemos que não estamos ajuntando tesouro nessa terra, mas estamos ajuntando tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Então, em reconhecimento ao governo do Senhor sobre a nossa vida, em reconhecimento à obra do Senhor que deve ser feita com os nossos dízimos e as nossas ofertas, em reconhecimento ao fato de que nós estamos juntando tesouros nos céus quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos ofertar, vamos entregar ao Senhor e vamos ter alegria nisso. Se você se entristece quando vê a quantidade de impostos que os governos dessa terra cobram de nós sem fazerem aquilo que é necessário, alegre-se ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, porque no reino dos céus não é como no reino desse mundo, não é como nos governos desse mundo. No reino dos céus, aquilo que nós entregamos na mão do Senhor produz frutos nessa vida e produz frutos também para toda a eternidade. Então, com alegria, entregue hoje os seus dízimos, as suas ofertas, ou durante esta semana,
telefone para a igreja, para o gabinete pastoral, fale com os nossos pastores, traga aqui, se você combinar de trazer no horário certo, ou deposite, aí os dados estão na tela, deposite a sua oferta, deposite o seu dízimo e o Senhor vai abençoar você por isso, e esse recurso vai ser usado para a glória de Deus. Ele é nosso Rei, Ele é nosso Senhor, e nós reconhecemos isso, entregando a Ele o tributo, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo o governo de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar agora pelos seus dízimos e ofertas. Vamos orar agora também para que o Senhor prepare o nosso coração para o louvor, para a adoração, e vamos adorar ao Senhor logo depois dessa oração, depois de termos também adorado ao Senhor com o nosso propósito em dízimos e ofertas. Vamos também adorar, render louvores, render tributos ao Senhor com os nossos cânticos, com as nossas palavras de adoração. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu governas sobre a nossa vida, e é por isso que nós apresentamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas como reconhecimento do Teu governo sobre nós, como reconhecimento de que tudo é Teu e que o Senhor governa com poder sobre todas as coisas. Agora, Senhor, abençoa esses dízimos e ofertas para que eles produzam frutos, Senhor, para a Tua igreja, para a Tua obra e até para a nossa vida, como o Senhor tem nos prometido também. Essa é a nossa oração e nossa súplica. Ao Senhor, enquanto o Senhor recebe, Pai, as ofertas e os dízimos que dedicamos ao Senhor, recebe também o nosso louvor e a nossa adoração. Agora que nós vamos, Senhor, ter o nosso período de adoração, ouve, Senhor, as nossas palavras de gratidão. Ouve, Senhor Jesus, as nossas palavras de exaltação ao Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ao Senhor, que nós Te apresentamos com nossos dízimos e ofertas e também com os nossos cânticos e as nossas palavras de adoração. Recebe, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor. Recebe agora a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou, Teu nome é santo.
Esse é um grande momento no nosso culto, quando nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco. Então vamos ler a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Esta é a palavra de Deus e a palavra do Senhor diz assim: Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. E estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Nós temos um culto hoje especial, com a ceia do Senhor. Então, o Senhor tem dirigido meu coração para essa passagem bem mais breve, apenas 2 versículos, mas de uma grande profundidade. E você faz bem em prestar atenção e em colocar em prática na sua vida. Certamente você já fez muitos testes na escola, provas, exames, chamado oral, né? E todos esses testes fazem a gente transpirar um bocado, fazem a gente se ficar nervoso, e, enfim. Mesmo nas empresas, a gente passa por testes para ser admitido, as pessoas querem saber quais são as nossas qualidades, como é que é o nosso desempenho. E é interessante que, muitas vezes, como alunos ou mesmo como trabalhadores, nós não percebemos a importância dos testes, a importância das provas, a importância dos exames como parte da nossa educação, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Se você perguntar a qualquer professor, ele vai dizer quão importante é, como parte da educação, a prova ou o teste. Nós costumamos fazer diferente, a gente costuma pensar na educação como a aula, a leitura, o aprendizado, e depois, então, a parte disso, o teste. Mas eles fazem parte. E na nossa vida espiritual, nós também temos provas, nós também temos testes, né? E certamente toda essa situação de pandemia, a Covid-19, representa um desses testes para nós. Nós estamos sendo provados, nós estamos passando por uma provação. E o objetivo da aprovação não é nós sermos derrotados, não é nós sermos... o objetivo dela é nós sermos aprovados, né? É a mesma coisa que o professor costuma dizer para o aluno: o objetivo da prova não é reprovar, o objetivo da prova é aprovar, né? O objetivo da prova é que você passe por ela e seja vitorioso. O texto que nós estamos examinando, Jesus passou por uma prova. Jesus passou por uma provação. E essa prova pela qual Jesus passou, ela serve de exemplo para nós de como nós também podemos passar pelas provas, pelas dificuldades e sairmos como vencedores. Por isso eu disse que você devia prestar bastante atenção. Essa é uma passagem breve, apenas 2 versículos, mas é fundamental para que nós possamos enfrentar as dificuldades que nós temos enfrentado e sairmos vencedores. Primeiro, vamos olhar algumas coisas nesse texto que são importantes. No texto menciona-se o Espírito, não é? Marcos não achou necessidade de dizer o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Para ele, dizer o Espírito dentro do contexto já era suficiente para que nós entendêssemos o Espírito de Deus. E ele está falando disso. Nós estamos bem no comecinho do Evangelho de Marcos, que tem o objetivo de apresentar Jesus para pessoas que também estavam passando por sofrimento, muito possivelmente a perseguição em Roma, as pessoas sendo perseguidas, sendo presas, as pessoas sendo até mortas por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho.
E Marcos escreve para fortalecer essa igreja, para animar essa igreja. E como é que ele faz isso? Ele apresenta Jesus. Jesus é um modelo que nos ensina a passar, a viver todas as diferentes situações e nos ajuda a compreender como passar por elas como vencedores. E nesse processo, nós estamos apenas nos primeiros 12, 13 versículos desse evangelho. E ele já mencionou o Espírito Santo em 3 condições diferentes. Na primeira condição, no versículo 8, o Espírito Santo é a missão de Jesus. Jesus viria nos batizar, Jesus veio nos batizar, nos mergulhar nesse Espírito, para que esse Espírito, por baixo, por cima, por fora, por dentro, na frente, atrás de nós, nos circundando, nós mergulhados nesse Espírito, nós sejamos modificados por Ele, transformados por Ele. No versículo 12, o Espírito vem como uma pomba sobre Jesus no seu batismo, marcando a identidade de Jesus. Jesus, apesar de ter um nome comum, apesar de morar numa pequena vila, apesar de ter decidido se batizar como todo mundo se batizava, ele não era uma pessoa comum. Ele viu o céu se abrindo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito descendo por ele, sobre ele, para dentro dele, como uma pomba. Esse Espírito que definiu a identidade de Jesus, mais tarde viria também definir a identidade dos crentes, descendo sobre eles como línguas de fogo lá em Atos, como labaredas, como flamas, e definindo a identidade também dos discípulos, como primeiro definiu a identidade de Jesus. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo impulsionando Jesus para o deserto. O Espírito Santo aqui empurrando Jesus, sendo a força que leva Jesus a fazer as coisas. Portanto, o Espírito Santo define a missão de Jesus, define a identidade de Jesus e define a ação de Jesus. E essa ideia de impelir é a ideia com a qual a gente vai trabalhar nesse texto. O Espírito Santo servindo de motor, empurrando, levando à frente Jesus para aquilo que Jesus deveria passar, pelo que Jesus deveria enfrentar. Outra informação que nós temos nessa passagem é o deserto. É interessante saber que João Batista apareceu no deserto, ele batizava no deserto e Jesus foi para o deserto para ser batizado. Mas aquele deserto tinha bastante gente, porque tinha muita gente ali ouvindo João Batista. Possivelmente acampados ali ouvindo João Batista. Uma região bastante seca, então não era incomum as pessoas dormirem no meio do campo, ali em cima da sua capa, e muita gente estava ali naquela região. O Espírito Santo impulsiona Jesus para uma região mais deserta ainda, onde havia menos gente, onde havia menos pessoas. E o Espírito Santo o impulsiona para lá, o leva para lá. E o leva para ser tentado. Não é? Essa palavra ela significa, apesar de que os crentes eles começaram a atribuir determinados valores ou significados à ideia, ao conceito de tentação, inclusive vinculando tentação com pecado. E, no entanto, essa palavra significa simplesmente prova, exame, experiência. Quando alguém é provado, quando algo passa por uma experiência para se conhecer suas características, para se conhecer sua consistência. Depois nós vemos então também aqui Satanás, é ele quem aplica a prova em Jesus. Satanás significa simplesmente o inimigo, o oponente, o adversário. Novamente é preciso a gente limpar a nossa mente de toda aquela construção que se construiu em torno de Satanás, fazendo dele até uma espécie de rei do mal, de soberano do mal. Satanás não é soberano de nada. Satanás, apesar de ser chamado de o príncipe desse mundo,
Ele não é senhor de nada. E então, nós temos aqui a menção de Satanás e nada mais. Ele não é exatamente muito importante nesse texto. Outras coisas são mais importantes. Outras figuras que são mencionadas aqui são os anjos. De novo, as pessoas dão um grande valor, uma grande importância para os anjos. E há muita gente aí esperando o anjo passar, esperando o anjo vir. Mas os anjos, essa palavra significa simplesmente mensageiro. É alguém enviado por Deus para fazer alguma coisa. Não é alguém que você pode convocar, não é alguém que você pode chamar, não é alguém que você pode orar para ele. É alguém que Deus envia quando Ele quer, para o que Ele quer. E esse mensageiro obediente, ele vem, realiza o que Deus quer e volta. Então, os anjos também nessa passagem não são ou não têm a grande importância que muita gente costuma lhes dar. Então, depois de nós vermos aqui algumas coisas bastante interessantes sobre esse texto, vamos fazer 3 perguntas para esse texto para a gente entendê-lo melhor. A primeira pergunta que eu quero fazer para o texto é que depois de descer sobre Jesus como uma pomba, o que o Espírito de Deus fez com ele? E a resposta está ali no início do versículo 12. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Talvez algum crente olhe para isso e pense, mas o deserto é uma coisa ruim. E se ele souber, então, que Jesus foi impelido pelo deserto para ser provado, aí que talvez ele vai ficar meio confuso. Por que o Espírito Santo fez isso? Por que o Espírito empurrou, forçou, impulsionou Jesus para o deserto? Porque era necessário? Porque esse era o plano de Deus? E quando Jesus agora é impulsionado pelo Espírito, não é como se alguém terminasse caindo numa armadilha, não é como se alguém terminasse sendo traído ou sendo enganado e acabasse no deserto. O Espírito Santo o impulsionou, o Espírito Santo lhe deu força, o Espírito Santo o empurrou para o deserto. E Jesus foi para o deserto, não porque queria, ou não porque foi enganado, ou não porque alguém, de alguma forma, o levou, mas porque o próprio Espírito de Deus, esse Espírito que o Senhor Jesus veio mergulhar as pessoas nele. Esse Espírito que desceu sobre o Senhor como uma pomba, identificando ele como o filho preferido de Deus. É esse Espírito que o levou para o deserto, e a gente não pode se esquecer disso. A segunda pergunta que nós devemos fazer para esse texto é quanto tempo Jesus ficou naquela região desabitada e o que aconteceu durante esse período. E a resposta está ali no texto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Isso é bastante interessante, porque o número 40 dias, representa uma totalidade nas Escrituras. Quando se utilizava esse número 40, principalmente no Antigo Testamento, ele quer dizer um período completo de tempo. Jesus foi levado para o deserto, impulsionado pelo Espírito, e ali ele cumpriu um período que é um período redondo, um período planejado, um período aqui definido. E ele foi tentado por Satanás. É muito interessante porque quando a gente lê a tentação, principalmente nos outros evangelhos, nós vamos perceber uma ênfase em qual foi a tentação. Marcos não se dá ao trabalho de mencionar essa tentação. Marcos não se dá ao trabalho de valorizar Satanás ou de definir quem esse Satanás é, quem esse inimigo é. Ele já valorizou o Espírito Santo. O importante é que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Isso é um caso à parte, isso é um assunto secundário no texto. Jesus foi provado. Jesus foi examinado, Jesus foi testado.
Quem fez isso foi o inimigo. Mas isso, nesse texto, não tem importância. Esse texto não valoriza Satanás. Esse texto valoriza o Espírito Santo que impulsionou Jesus para aquele lugar, e ali Jesus ficou e foi tentado porque foi levado pelo Espírito Santo. E a terceira pergunta que nós devemos fazer nesse texto é: quem estava com Jesus durante a tentação e quem o serviu? O texto diz: estava com os animais selvagens, querendo dizer que não havia ali outra pessoa, não havia ali outro ser humano, não havia mais ninguém ali para ajudar o Senhor. Mesmo assim, os anjos, que são mensageiros de Deus, que são delegados de Deus, que são enviados por Deus, eles o serviam, atendiam. O verbo aqui é nosso conhecido diaconeu, diácono. Os anjos foram os diáconos de Jesus ali. Eles serviram, atenderam a Jesus nas necessidades de Jesus. Então, como eu disse, é interessante notar essa presença constante do Espírito Santo nos primeiros 12 versículos desse primeiro capítulo. Marcos quer apresentar quem é Jesus. E Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Jesus é aquele que mergulha as pessoas no Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo muda, afeta a vida das pessoas completamente. Jesus também é aquele que recebeu sobre si o Espírito Santo para marcá-lo, para identificá-lo como o filho preferido de Deus. E Jesus também é aquele que foi impulsionado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. Aonde é que Jesus deveria ir depois do batismo? O que Jesus deveria fazer depois do batismo? Não foi ele quem decidiu isso, foi o Espírito Santo quem decidiu. O Espírito Santo diz: você vai para lá, para aquela direção, e o empurrou ali. E Jesus, motivado, impulsionado pelo Espírito Santo, chegou a esse lugar onde não havia ninguém, apenas feras selvagens. E ali ele ficou 40 dias. E ele foi provado, ele foi testado, ele foi experimentado. Isso é muito importante nós entendermos. Porque da mesma forma como Jesus quer nos mergulhar no Espírito, de modo que o Espírito mude a nossa vida. Da mesma forma como o Senhor quer que o Espírito venha sobre nós, venha dentro de nós e nos distinga, que nos diferencie do resto da humanidade. Existem pessoas que não têm o Espírito Santo e existem pessoas que têm o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo distingue, diferencia um grupo de pessoas. Esse texto faz a gente pensar que perda de tempo é quanto se gasta pensando no diabo e pensando nos anjos. Nós temos igrejas que praticamente só falam do diabo. E quando há alguma esperança, alguma mensagem de esperança, é acerca dos anjos. Vamos esperar o anjo vai passar aqui, o anjo vai vir, o anjo vai... Nessa passagem, anjos e Satanás não são importantes. Nessa passagem, quem impulsiona, quem leva, quem direciona é o Espírito Santo. Esse sim é importante. Satanás está ali apenas para aplicar a prova. E não é nem ele quem aprova, nem ele que decide nada. Ele é só o aplicador da prova. Os anjos estão ali apenas para executar a vontade de Deus que os envia. Portanto, você não ora para Satanás como muita gente passa o seu tempo todo orando para Satanás. Eu te repreendo, eu te derrubo, eu te aperto, eu te empurro. Que perda de tempo. Muito menos orar pelos anjos. Senhor, manda o anjo. Senhor, o anjo. Isso não é importante. O importante é que Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. E porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo, deu tudo certo. É isso que Marcos quer dizer para a gente.
Porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo, porque ele foi dirigido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, motivado pelo Espírito, então deu tudo certo. Teve prova, mas ele venceu a prova, saiu dali vitorioso. Porque ele não foi antes do Espírito. Porque ele não foi para um lugar diferente do que o Espírito estava dirigindo. Ele foi na direção em que o Espírito o mandou, o impulsionou, o empurrou, deu força para ele ir. Quantas pessoas estão perdendo o seu tempo pensando no Satanás, pensando em anjo, pensando em potestades, pensando em tantas coisas, quando elas deveriam estar buscando serem mergulhadas no Espírito, serem distinguidas pelo Espírito, serem impulsionadas, dirigidas pelo Espírito de Deus. Saudoso pastor Bartimeu, da primeira igreja batista de Santo André, eu ouvi dizendo em uma pregação uma vez, que Deus não nos prova, o Espírito Santo não nos leva através de uma prova, através de um deserto, para que Deus saiba se a gente tem fé ou não, para que Deus saiba qual é a qualidade da nossa fé, para que Deus saiba se nós temos caráter ou não, porque Deus já sabe. Ele é onisciente, ninguém é mais sábio do que Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que nós aguentamos. Ele conhece a gente. O pastor Bartimeu dizia que o Senhor nos prova para que nós saibamos de nós mesmos. Durante a prova, nós aprendemos aonde estão as nossas falhas. Durante a prova, a gente percebe aquilo que nós ainda não sabemos, aquilo que nós ainda não entendemos, aquilo que ainda nos falta. E é interessante que bons alunos, eles são famintos por provas, porque quando ele faz um teste, ele faz uma prova, e muitos, na época em que o vestibular era a única forma de entrar numa universidade, começavam a prestar vestibular já no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque eu preciso saber onde eu estou falhando, eu preciso saber aonde está a minha falta, onde está a minha falha. Isso não quer dizer que nós agora vamos começar a pedir para sermos provados, a dizer, Senhor, manda a prova. O que nós precisamos é ser dirigidos pelo Espírito Santo. Exatamente como Jesus foi. Temos que ser impulsionados por esse Espírito, cheios dele, mergulhados desse Espírito, tendo esse Espírito como selo, como sinal de autenticidade, como sinal de sermos salvos, como sinal de sermos verdadeiros filhos de Deus. Nós seremos também impulsionados por esse Espírito, motivados por Ele. Por que é que você está fazendo? Porque o Espírito de Deus está me guiando. Eu estou cheio do Espírito, estou andando no Espírito, e o Espírito está me levando através do deserto. Porque se nós formos impulsionados pelo Espírito, verdadeiramente vamos vencer o teste, vamos vencer a prova, vamos vencer o exame e vamos continuar na fase seguinte. Vamos avançar daí para diante. Nós carecemos disso. E esse texto nos ensina, no exemplo de Jesus, no modelo de Jesus, como é que nós podemos atravessar a prova, como é que nós podemos atravessar a dificuldade. Quando
um familiar fica doente, quando há um problema difícil para se resolver na família, quando nós estamos aí com alguém irritado, nervoso, com alguém causando brigas e dissensões, quando nós estamos passando por uma situação de desemprego, por uma ameaça de corte, quando nós estamos com dificuldades na escola, quando estamos com dificuldades no trabalho, quando estamos com dificuldades na família, ou quando se abate sobre nós alguma enfermidade, se nós estivermos mergulhados nesse Espírito, selados por esse Espírito, nós vamos atravessar por esse deserto, mesmo que dure 40 dias, mesmo que dure 40 meses, nós vamos atravessar por esse deserto como vencedores. E enquanto estivermos sendo guiados pelo Espírito do Senhor, Deus mesmo proverá os seus anjos e enviará o socorro até que nós saiamos do outro lado vencedores. Portanto, como enfrentar provas como Jesus enfrentou? Como enfrentar o teste, como enfrentar a dificuldade, como enfrentar a provação, como enfrentar a tentação? Sendo dirigido pelo Espírito. Se o Espírito estivesse impulsionando Jesus, vai para o deserto. Para o deserto eu não vou, afinal eu já vim até aqui, eu quero agora ir para uma cidade boa, descansar. Com certeza as coisas não teriam dado certo. Com certeza elas não teriam funcionado. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, quando nós deixamos de lado as nossas opiniões, as nossas escolhas, e somos forçados pelo Espírito, somos impulsionados pelo Espírito, então as coisas funcionam. Então a gente ultrapassa as provas e a gente vence. Você quer ser impulsionado pelo Espírito? Você está passando por momentos difíceis, por situações problemáticas e gostaria de vencer tudo isso? Então você precisa ser dirigido pelo Espírito do Senhor. Você precisa ser mergulhado nesse Espírito e permanecer mergulhado nele. Através da palavra de Deus, através da oração, através do aconselhamento mútuo, através da comunhão com os irmãos, um chamando a atenção do outro, um convidando o outro a viver uma vida no Espírito, a viver e andar no Espírito. Mergulhados nesse Espírito, imersos nele. E então nós vamos atravessar as dificuldades. E então nós vamos passar pelo deserto. Então Deus vai enviar até mesmo seus anjos para nos atender. E quando terminar a prova, nós estaremos aprovados e podemos ir para a fase seguinte, podemos ir para o teste seguinte. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Que nós sejamos impulsionados pelo Espírito. Essa palavra é tão forte que poderia ser traduzida como forçado pelo Espírito. Mas forçado muito no sentido também de receber força dele, receber o impulso dele. E eu gostaria que o seu desejo mais profundo hoje, essa semana, fosse esse. Ser impulsionado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, como Jesus também foi. Eu tenho certeza que se nós vivermos no Espírito, andarmos no Espírito, estivermos mergulhados nesse Espírito, como é a promessa nos versículos anteriores, se esse Espírito nos selar, como selou Jesus ali no momento do batismo, foi um sinal
em Jesus, como deve ser um sinal em nós. Se nós tivermos este selo, esta marca de autenticidade, e se este Espírito nos guiar em tudo, através de uma comunhão plena com Ele, dentro da palavra de Deus, na oração, na igreja, na comunhão com os irmãos, nós não teremos dificuldades de passar pelas provas mais difíceis. Por isso, queira, deseje esse impulso do Espírito mais do que qualquer coisa. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. E agora eu quero falar com você. Você que talvez ainda não fez um compromisso com Jesus, de que Ele reine sobre a sua vida, de que Ele dirija a sua vida. Ou talvez você que já fez esse compromisso, mas deixou de lado, começou a tomar suas próprias decisões, seu próprio caminho. Ou talvez você que até está na igreja, mas talvez por ser jovem, muito jovem, ou talvez por simplesmente estar na igreja pela religiosidade, ainda não fez um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Ainda não decidiu entrar debaixo do reino do governo de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus quer governar a sua vida, dirigir a sua vida através do Espírito Santo. Ele quer mergulhar a sua vida no Espírito Santo de modo que todos os seus pensamentos, todas as suas ações, toda a sua conduta seja dirigida pelo Espírito de Deus. E eu posso dizer para você que se sua vida for dirigida, impulsionada, conduzida, motivada pelo Espírito de Deus, você vai vencer as provas, vai ser aprovado, você vai superar as dificuldades e vai continuar no caminho que o Senhor tem escolhido para você. E o caminho de Deus é muito melhor do que o nosso próprio caminho. Por isso eu convido você nesse momento aí na sua casa, na frente do seu computador. Feche os seus olhos agora, escute o som da minha voz. Eu vou fazer uma oração e quero convidar você a repeti-la. Peço para você que feche os seus olhos para se desligar de todas as coisas desse mundo e ligar-se somente em Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Poucos versículos antes desses, o Senhor inspirou João Batista a dizer que o Senhor veria e nos batizaria com o Espírito Santo. Nós ficaríamos mergulhados nesse Espírito. E depois, então, nós vemos esse Espírito selando o Senhor, sendo um sinal sobre o Senhor. Eu quero isso. Eu quero ser mergulhado no Espírito. Eu quero ser marcado pelo Teu Espírito. E eu quero que o Teu Espírito me impulsione, me dirija. Porque se o Teu Espírito me dirigir, eu vencerei todas as provas. Eu serei aprovado. E continuarei a minha vida dentro do Teu plano e da Tua vontade. Me enche, Senhor, desse Espírito, me mergulha nesse Espírito. Deixa, Senhor, o Teu Espírito me impulsionar, me dirigir por onde eu devo caminhar. E eu compreendo que para isso
Eu preciso de um compromisso verdadeiro em estudar a Tua palavra, em orar, em estar em uma igreja que vive de acordo com a Tua vontade. Porque é na igreja que nós nos ajudamos uns aos outros. Essa é a minha oração e a minha súplica. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você pediu para ser mergulhado no Espírito, ser marcado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito, nós queremos saber disso. Faça aí um comentário no nosso chat, ou então envie uma mensagem privada para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, ou mesmo telefone para a igreja no horário em que os pastores estão aqui atendendo. Converse com um de nós. Nós queremos ajudar você. Uma das formas que Deus usa para que a gente viva no Espírito, seja guiado pelo Espírito, são os irmãos ajudando uns aos outros. É a igreja de Cristo que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo está nela. E é Ele quem nos guia. Então participe do corpo de Cristo. E se você está assistindo ao nosso culto online, mas não está perto da nossa igreja, talvez é de outro estado ou talvez até de outro país, quero convidar você a procurar uma igreja bíblica, onde as pessoas procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Onde as pessoas estudam, praticam e também ensinam a palavra de Deus. Nessa igreja certamente está o Espírito Santo. E Ele vai guiar você e vai orientar você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Dando sequência no nosso culto, nós vamos participar agora da ceia do Senhor. E como vocês viram, a ceia está aí hoje na sua casa. Então nós vamos participar dos elementos aqui, mas você vai ministrar aí, eu vou orientar você, nós vamos participar juntos, mas você vai estar servindo aí a ceia para as pessoas que estão junto com você. E essas pessoas que estão aí com você também. Nós, como Igreja Batista, nós celebramos a ceia do Senhor em mesa aberta. Ou seja, pessoas que já têm esse compromisso com Cristo, já entendem o que é servir ao Senhor, já tomaram uma decisão com Cristo e sabem o que é realmente ser igreja. Essas pessoas estão convidadas a participar conosco, juntos também. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara e muito séria em relação aos elementos do corpo de Cristo. Outras religiões têm outros métodos, são guiados por outras doutrinas, mas nós somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui para nós levarmos com seriedade, e as pessoas que já entendem isso, elas podem participar da ceia. Talvez tenha aí alguém com você que não tomou essa decisão, não sabe o real significado do que é participar de uma ceia do Senhor, do que é participar dos elementos. É melhor que ela não participe, porque ela vai participar de algo que ela não entende, não conhece, não sabe profundamente o que é. E segundo a palavra de Deus, para que não aconteça algo pior, é melhor que você não participe. Você é convidado a assistir, a ver aí como que nós celebramos, mas bom é que você não participe dos elementos, ok? Infelizmente, não é esse o ideal de nós fazermos a nossa ceia. Nós que somos festivos e queremos celebrar realmente, e celebramos todos os cultos de ceia que nós fazemos, tanto que nós fazemos num sábado, nós separamos uma data, separamos um momento especial para nós celebrarmos a ceia do Senhor, para nós nos reunirmos como igreja, para nós focarmos realmente os cânticos, toda a mensagem, todo o momento em prol desse acontecimento que Jesus disse para nós fazermos em memória dele. Então nós vamos
dar sequência. Eu sei que você já preparou aí o seu cálice, o seu pão, você já está aí diante de você. E nós vamos ler então a palavra do Senhor, que está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pegue aí também, aí agora na sua casa, você, o marido, pegue você aí o pão, ministre agora com a sua família. Pegue aí junto comigo o pão. Você, talvez a esposa que está aí, ou com os filhos, ou com alguém aí com você também. Então, você que tem o melhor conhecimento, entendimento, você pegue aí agora também, o marido, se estiver aí junto com a família, ou a esposa que estiver com o filho. Então, pegue aí agora e nós vamos dar graças juntos pelo pão. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, nós te agradecemos, Jesus, e te damos graças por este pão. Te damos graças, Senhor, pelo significado eterno que ele tem para nós. Porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo distantes uns dos outros, mas no mesmo Espírito, na mesma fé e na mesma comunhão, crendo que nós somos a igreja do Senhor, crendo que a tua palavra é verdade, crendo que o Senhor vai nos buscar para passarmos a eternidade contigo. Por isso nós te damos graças, ó Pai, por esse corpo, por esse pão, que agora simboliza o corpo de Cristo, que foi partido no nosso lugar, que sofreu no nosso lugar, nos dando a redenção dos nossos pecados. Nós te damos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue aí agora o seu pedaço de pão, que agora nós vamos participar todos, juntos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, e Jesus nos instruiu e deixou essa instrução para nós. Nós olhando para o texto e trazendo à memória realmente o que aconteceu, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele estava ali reunido com seus discípulos. E mesmo com toda a dificuldade do momento, mesmo com toda a pressão que ele estava passando ali naquele momento, mesmo assim, ele não se deixou levar pelo momento. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava na vida dele, ele estava mergulhado no Espírito. E ele sabia também o que estava escrito. Ele sabia, ele disse, quando ele estava reunido com os discípulos, ele disse: olha, o Filho do Homem vai ser traído, como está escrito. Mas ai daquele por quem trair o Filho do Homem. Isso trouxe segurança para ele, para passar por aquele momento. E nós temos que ter a mesma certeza, mesmo passando por momentos difíceis. Nós somos igreja do Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor está com você, o Senhor continua agindo na sua vida, mesmo nós distante como igreja, mas o Senhor continua te amando, o Senhor continua presente na sua vida, e nós somos a igreja do Senhor, sim. Por mais que seja difícil, por mais que seja diferente esse momento que estamos passando, você ainda é amado do Senhor,
você ainda faz parte da igreja do Senhor. O corpo de Cristo foi partido por nós, por você, foi entregue por cada um de nós. Então, em memória desse Jesus maravilhoso, em memória desse Deus poderoso, em memória desse Deus que se esvaziou, que desceu até a terra, que se entregou por cada um de nós, que sofreu, que deixou o seu corpo ser rasgado para que nós não pudéssemos sofrer. Em memória desse Jesus maravilhoso, participemos todos juntos do pão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós sabemos que, mesmo ausente aqui, Pai, sabemos que o teu povo está orando agora, nesse momento, está te agradecendo. O povo grato, ó Pai, por tudo que o Senhor fez. Reconhecemos, ó Pai, o teu sacrifício. E queremos viver, ó Pai, debaixo dessa bênção maravilhosa. Estamos fazendo tudo isso, Senhor, em memória de tudo aquilo que o Senhor fez. Em memória do Senhor, em memória daquilo que o Senhor é, em memória daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Em memória do Senhor, nós estamos reunidos nesse momento e te damos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Vamos dar graças pelo cálice. Pai, nós te agradecemos, Jesus, e te damos graças por este cálice. Que agora, Senhor, ele tem o símbolo eterno do teu sangue, o símbolo espiritual agora do sangue da nova aliança. Nós te damos graças, Pai, porque se não fosse o teu sangue, ó Deus, que nos purificou de todo pecado e nos purifica de todo pecado, nós já teríamos sido consumidos, Senhor. Estaríamos sem esperança, estaríamos sem fé e não poderíamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Nós te damos graças, Pai, por este cálice, em nome de Jesus. Amém. Pegue aí então, você que está na sua casa, e agora ministre aí o cálice com seus familiares ou amigos, se estiver presente com você. Você também de outra igreja que estiver assistindo e participando também conosco. Pegue aí agora o cálice e ministre aí junto com os irmãos e com a família espiritual. Nós vamos participar mais uma vez do cálice. O cálice da nova aliança do Senhor, ele substituiu todos as outras alianças que foram temporárias. O sangue de animais ele era derramado para cobrir o pecado das pessoas. E o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, foi o sacrifício definitivo para que nós pudéssemos hoje realmente ter o perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo agora, esse cálice que está aí com você, este cálice é a nova aliança do sangue de Cristo. Definitivamente não haverá mais outro sacrifício, não haverá outra opção, a não ser o cálice da nova aliança do Senhor. Portanto, você que não entende isso que está acontecendo, ou talvez está assistindo, esta é a única opção para que você faça parte da família de Deus, para que você experimente salvação, para que você experimente vida eterna. O cálice da aliança do Senhor, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado.
Nós que estamos celebrando isso, nós experimentamos. Nós estamos em paz. Nós sabemos o que os nossos pecados foram perdoados. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Nós sabemos quem nós éramos, o que o Senhor Jesus nos transformou, que o sangue de Cristo que nos purificou, e agora nós temos a oportunidade de, livres de todo o poder do pecado, de livres de toda a pressão desse mundo, de livres de toda a influência do mal, podemos servir a Cristo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Por isso nós estamos aqui hoje, celebrando e trazendo à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, que foi algo maravilhoso. Nós não éramos ninguém, nós não conseguíamos fazer nada porque éramos escravos, mas livres das correntes do pecado. Hoje nós podemos levantar a nossa voz e glorificar a Deus e poder falar que Ele é o nosso Senhor. E graças ao sangue de Cristo, representado agora por este cálice que está aí na sua mão. Feche os seus olhos agora, você que está aí com o cálice. E vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por isso. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício. Te damos graças, Senhor, porque nós não éramos povo, o Senhor nos fez povo. Nós não tínhamos esperança, o Senhor nos deu a esperança da eternidade. Nós não tínhamos fé, mas no entendimento fomos convencidos. E todos os argumentos fomos convencidos, e agora, Pai, nós temos essa certeza de que o Senhor é Deus, de que a Tua palavra é a verdade. Nós temos agora uma fé verdadeira, nós temos uma esperança verdadeira. Nós podemos amar realmente como o Senhor nos ama, porque o Senhor está em nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos transformou, pela vida nova que nós temos agora através do Teu sangue, pela paz que nós temos no nosso coração e pela certeza que nós temos da vida eterna. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em memória desse Jesus maravilhoso, que se entregou por cada um de nós, derramando o seu sangue, em memória desse Jesus, participemos todos do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer e esperamos, Senhor, que em breve nós possamos celebrar juntos, presente aqui, ó Pai, como igreja. Mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós te damos graças, Pai, porque ainda assim nós nos sentimos igreja, nós nos sentimos povo de Deus e nos sentimos amados pelo Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor agora, nesse último cântico, e que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que você possa continuar com a mesma fé e esperança até que o Senhor venha. Amém.
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra
nós estarmos juntos em mais um culto online da Igreja Batista Jerusalém, a sua igreja, a minha igreja, a nossa família espiritual. E nesse momento, depois de nós termos adorado ao Senhor, ouvido a palavra de Deus nos orientando, nos dirigindo, nos chamando a sermos guiados pelo Espírito Santo, e depois de nós termos celebrado a ceia do Senhor em comunhão e nos lembrando do corpo de Cristo que nós somos, eu quero abençoar você agora, para que você tenha uma semana maravilhosa e para que você e sua família vivam em santidade, de acordo com a vontade de Deus e produzindo os frutos que Deus quer. Feche os seus olhos agora, receba a bênção do Senhor. Receba esta bênção sabendo que o Senhor te abençoa, sabendo que os planos de Deus para você são os melhores, que Deus tem bons planos para a sua vida, para a sua família e que Ele quer te abençoar. Receba a bênção do Senhor. Feche os seus olhos agora e seja abençoado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela igreja que o Senhor firmou neste lugar. E que o Senhor nos edificou, colocando cada pedra espiritual nessa construção. Ó Senhor, cada pessoa representa, Senhor Jesus, uma pedra, um tijolo nessa construção que é feita para a Tua glória. Ó Senhor, e no meio desta igreja, da qual todos nós fazemos parte, o Senhor é louvado, o Senhor é exaltado, o Senhor é engrandecido, porque o Senhor é digno desse louvor e dessa adoração. O Senhor contempla-nos, ó Pai, nós dependemos de Ti. Tua palavra disse, e nós sabemos disso, que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós precisamos de Ti em todos os aspectos da nossa vida. Não há força suficiente, nem inteligência suficiente, ó Senhor, nem, Senhor Jesus, perseverança suficiente em nós mesmos. Mas nós contamos com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor vai nos acompanhar todos os dias, em todos os momentos, até a sua vinda, quando nós estaremos eternamente com o Senhor. Senhor, por isso nós te agradecemos. E é nisso que nós confiamos. É nisso que nós colocamos a nossa confiança. Senhor, e dependendo de Ti em tudo, sabendo que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. Sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos fortalece, nos anima a continuar. Sabendo disso, e sabendo que o Senhor quer nos abençoar, na autoridade do Teu nome, eu abençoo, Senhor Jesus, todos os membros da nossa igreja com a Tua bênção. Ó Senhor, para que eles sejam abençoados e benditos do Senhor todos os dias da sua vida. E segundo, Senhor, a bênção, Senhor Jesus, que a Tua igreja tem atribuído, Senhor, desde o início, eu também os abençoo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que sobre vocês o Senhor resplandeça o seu rosto e vos dê a paz que excede todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Obrigada, Deus, seu sangue libertou-me. Eu canto
sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos fez a paz estava sobre ele. E fomos sarados. Obrigada, Senhor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me.